Fala galera, hoje é dia de Cavaleiro das Trevas 3. É uma história da DC, escrita pelo Frank Miller em parceria com o Brian Azzarello e desenhada pelo Andy Kubert com a arte final do Klaus Janson no ano de 2016. 30 anos depois do lançamento do primeiro Cavaleiro das Trevas, a DC traz de volta o Frank Miller com esse universo que ele criou de forma magistral em 1986. Mas para tentar apagar o erro que foi Cavaleiro das Trevas 2 em 2001, ele vem junto com o Brian Azzarello, que é o maior responsável pelo roteiro e narrativa. O universo e as ideias são do Miller, mas o jeito de usá-las vem do Brian Azzarello. O Cavaleiro das Trevas 3, a raça superior, é a terceira parte desse universo. Nas histórias, a trama do volume 2 se passa 3 anos depois do volume 1, e aqui, no volume 3, se passa também 3 anos depois do volume 2. Então, para você entender essa história, é necessário que você leia o Cavaleiro das Trevas 1, um dos melhores quadrinhos da história e um dos principais revolucionários do mundo das HQs. E também que leia o Cavaleiro das Trevas 2. Um dos piores quadrinhos já feitos, pelo menos na minha opinião. Mas eu já fiz vídeo dos 2 volumes e por isso vou deixar o link aqui na descrição. Assiste aos vídeos primeiro e depois volta nesse daqui. Mas antes, se inscreve no canal, já deixa seu like nesse vídeo. E agora o Nerd All Stars tem um Padrim, um jeito de você apoiar e ajudar o canal. Para mais informações, dá uma olhada no primeiro link na descrição, onde eu vou deixar o vídeo explicando sobre o Padrim e o site para apoio. Mas agora sim, vamos para a história. Senta aí. Senta que lá vem a história. Em Cavaleiro das Trevas 2, os principais acontecimentos foram a libertação de alguns heróis presos pelo governo, como o Átomo e o Flash. A revelação que o Superman e a Mulher Maravilha tiveram uma filha, a Lara, que foi mantida em segredo por 17 anos. E o principal foi a destruição da cidade engarrafada de Kandor na invasão do Brainiac, liberando todos os kryptonianos que viviam em miniatura ali. A história começa 3 anos depois do volume 2. O Batman sumiu esse tempo todo e nunca mais foi visto, até que algumas pessoas começam a ver de novo a figura do herói pela cidade, evitando crimes e inclusive injustiças por parte da polícia com alguns cidadãos. Pessoas tiram fotos das aparições do Homem-Morcego e acabam indo parar na mídia, que rapidamente começa a discutir sobre o assunto, inclusive com a atual comissária de polícia, a comissária Ellen Indel. Nesse meio tempo, a gente vê a Mulher Maravilha chegando em Themyscira e inclusive derrotando um Minotauro no meio do caminho. Ela carrega um bebê nas costas, um fruto da relação entre ela e o Superman no volume anterior. Um filho homem chamado Jonathan. A Mulher Maravilha procura sua filha Lara, mas descobre que ela partiu dali há pouco tempo. A gente vê a Lara então no Polo Norte, na Fortaleza da Solidão, um lugar abandonado e caótico, onde ela visita o pai, Superman, que se congelou ali. Depois dos acontecimentos do volume 1, da surra que ele levou do Batman e dos acontecimentos no volume 2, o modo de pensar do Superman mudou. Ele vê o governo e a humanidade de forma diferente agora, e por isso resolveu se isolar e se congelar num lugar distante do resto do mundo. Ali, nas ruínas da fortaleza, Kandor foi colocada dentro de uma nova garrafa para ser preservada. Mas os pequenos habitantes ali chamam a atenção da Lara e pedem ajuda. Em Gotham, o Batman foi localizado pela polícia e começam uma grande perseguição, até que a comissária Indel vai para ajudar. Mas de um jeito até descuidado, o Batman acaba sendo pego pelos policiais que espancam o Homem-Morcego. E ele é rendido pela comissária. Ela prende o vigilante e é quando tira o seu capuz e percebe que aquele não é o verdadeiro Batman, e sim a Carrie Kelly. A comissária pergunta onde está Bruce Wayne e ela responde que Bruce Wayne está morto.
Na delegacia, a Carrie conta uma história de que o Bruce não suportou a batalha contra o Lex Luthor e acabou morrendo depois, por complicações pelos ferimentos. Mas é claro que isso foi só uma historinha e que se a comissária Indel acredita ou não, isso não importa. Durante a transferência da Carrie para a prisão, o carro em que ela está sendo levada é atacado por um gigante Batmóvel em forma de tanque de guerra. A Carrie, agora livre, volta ao seu esconderijo, onde a gente vê que o Bruce Wayne continua vivo. A Lara visita o cientista Ray Palmer, o Átomo, e leva junto a cidade de Kandor. O Átomo tem a tecnologia de aumentar e diminuir de tamanho, então ela quer o auxílio dele para descobrir um jeito de voltar os kryptonianos ali ao tamanho normal. O Átomo diz que já tentou isso antes e nunca deu certo, mas um cientista de Kandor chamado Baal diz que trabalhando juntos eles podem reverter esse problema. Ele trabalha junto com o Baal, analisando as consequências e as possibilidades, inclusive com o Baal dizendo que o pai dele diz que eles estão trancados num cristal há tanto tempo que a liberdade vai fazer eles sãos novamente. O Átomo aprende sobre toda a fisiologia kryptoniana e depois de muita pesquisa e esforço, ele consegue modificar sua tecnologia e criar um raio de aumento. Mas quando ele usa a tecnologia e vê todos ali na sua frente, percebe que vários kryptonianos foram mortos por radicais de Kandor. Ali, eles apresentam o seu pai. Seu nome é Quar. Os Kandorianos restantes consideram ele como um verdadeiro deus, sendo venerado e considerado o salvador de Kandor, e os que eram contra ele foram brutalmente mortos. O Átomo percebe o erro que cometeu e o Quar reverte o seu raio, diminuindo o átomo de tamanho, e nesse momento ele é pisoteado pelo Baal. O Quar e os outros kryptonianos radicais absorvem as energias do Sol Amarelo, e desse jeito, uma cidade inteira de alienígenas com força e poder parecido aos do Superman fica à solta na Terra, se autoconsiderando uma raça superior. A Lara foi mantida com as Amazonas desde que nasceu e foi treinada por elas até os 17 anos, inclusive pela sua mãe, a Mulher Maravilha. Mas seu sangue é kryptoniano e por isso ela resolve que o seu lugar é ao lado dos alienígenas de Krypton. O Bruce Wayne continua com a vontade de fazer justiça de sempre, mas seu corpo já não aguenta mais, ele mal consegue andar sozinho. Ele já não é só mais um perigo, é um risco para as pessoas que o seguem. E por isso, ele tem treinado a Carrie para assumir o seu lugar como Batman. No seu novo esconderijo, eles percebem as notícias na TV sobre ataques em todo o mundo. Quando de repente o Quar aparece, dizendo que a humanidade está perdida e eles são a nova raça superior. Ele discursa para os fanáticos radicais que assumem ele como um deus, inclusive alguns tomando doses de pílulas com força de bombas nucleares, fazendo ataques terroristas suicidas em partes do mundo, tudo em nome da nova religião. Mas o Quar não admite ser terrorismo, e sim uma forma de purificar os pecadores. E os únicos que devem continuar vivos são os que adorarem os Kandorianos como seus novos deuses. E a humanidade tem 3 dias para pensar nisso, ou todos serão destruídos. É claro que o mundo entra em calamidade, então o Bruce e a Carrie partem ao Polo Norte, atrás do único capaz de ajudar nessa situação contra o seu próprio povo, o Superman. Os líderes mundiais não fazem nada contra essa catástrofe, e ao passar dos 3 dias, o Quar vai ao Pentágono ouvir uma resposta, quando é interrompido por uma transmissão nas telas do Batman aparecendo para dar a resposta: vá pro inferno. O Quar se irrita, mas nesse momento o Superman surge para acabar com os fanáticos. O problema é que ele percebe que a sua filha Lara também está com eles, e o Superman não vai enfrentar ela. O Superman não vai deixar a humanidade de lado, as pessoas que acolheram ele tão bem para se juntar aos kryptonianos extremistas. Por isso, a Lara começa a atacar o seu próprio pai, mas ele não revida,
e ela aproveita para espancar o Superman por horas de volta até a Fortaleza da Solidão. E ali todos os Kandorianos se juntam e atacam ele, enterrando o Superman no gelo do Polo Norte. Desse jeito, os alienígenas voltam para os Estados Unidos e questionam mais uma vez a decisão da humanidade. Sem outra chance, os líderes mundiais se rendem à soberania dos Kandorianos. Quarr obriga que o Batman se entregue ou Gotham vai ser destruída, o que gera uma grande revolta e caos na cidade. Alguns outros heróis tentam ajudar, mas sem sucesso. O Lanterna Verde Hal Jordan confronta as esposas do Quarr que estão destruindo monumentos antigos no Egito. Elas decepam a mão onde o Hal tem um anel, desse jeito ficando sem poderes e indefeso. O Flash vai até Gotham tentar auxiliar, mas tem as pernas quebradas pelos Kandorianos. Então o próprio Batman vai até as ruas e se encontra com a comissária Indel para ajudar a manter a ordem em Gotham e armam um plano. A Carrie ajuda nas ruas e o Batman dá um tipo de promoção de cargo e transforma ela na nova Batgirl. Ela vai até o pier e pede auxílio ao Aquaman. Juntos partem para o Polo Norte, aonde encontram o Superman fora de combate, e com a ajuda dos Atlantes, o herói volta pronto para salvar o mundo. Enquanto isso, a Lara acompanha o Quarr e todos os seus fiéis, e acaba revelando que viveu desde pequena com a sua mãe, as Amazonas e o seu irmãozinho. Isso desperta um grande interesse no Quarr em saber que existe outra criança com sangue kryptoniano, e ordena que a Lara vá pegar o seu irmão para ele. Em Gotham, o Batman surge nas ruas com o seu Batmóvel em forma de tanque e com um plano armado em conjunto com a comissária Indel, que se sujeita a ajudar o Homem-Morcego como medida extrema, ela acende um bate-sinal gigante nos céus. Quarr e seus kryptonianos partem para atacar o Batman, que está vestindo a sua armadura contra alienígenas. Mas o bate-sinal nas nuvens aciona uma tecnologia que só um milionário como Bruce Wayne conseguiria desenvolver. E ele faz começar a chover kryptonita sintética líquida. É claro que com isso, os kryptonianos ficam extremamente vulneráveis. E para ajudar no combate, o Batman desenvolveu uma armadura para o Superman também, para evitar o contato com a kryptonita. E com isso, auxiliar nesse embate contra o Quarr e os seus fiéis. Batman e Superman acabam com os Kandorianos, e até com a ajuda dos Batboys e da Carrie, o Batman humilha o Quarr, inclusive transmitindo isso para todo mundo. A Lara volta para Gotham com o Baal e a Carrie entra no combate usando inclusive um estilingue para jogar uma pepita de kryptonita dentro do olho dele. E com isso, ele e os outros kryptonianos que foram humilhados fogem. Como o próprio Batman disse, saindo para lamber as suas feridas, como um cachorro assustado. O problema é que mesmo derrotados, e agora sem mais a chuva de kryptonita, eles recuperam parte dos seus poderes, e de longe, o Quarr solta um raio de calor que atravessa o peito do Batman. E com isso, ele cai morto ali, nos braços do Superman. O Superman pega o Bruce e sai voando disparado dali. No meio do caminho, a gente vê o Hal Jordan sem seus poderes, vagando pelo deserto sem uma mão, até encontrar vendedores no mercado negro que teriam encontrado seu anel. E o Hal consegue de volta, inclusive com a ajuda do Homem Gavião, e agora aprendendo a controlar a sua mão com o anel, mesmo fora do seu corpo. A gente vê também o Átomo numa realidade subatômica. Ele não tinha morrido, mas ele não consegue voltar ao tamanho normal. Por isso, ele tenta reconstruir a sua própria tecnologia para voltar ao mundo e tentar ajudar na batalha contra o Quarr. Enquanto isso, o Superman foi até um poço de Lázaro, onde ele joga o corpo do Bruce e desse jeito ele volta à vida rejuvenescido, com um novo corpo e com muita vontade de lutar, mesmo dizendo que o Superman não deveria ter feito isso. Em Gotham, todos pensam que o Bruce teria realmente morrido, quando de repente ele aparece no seu esconderijo, agora rejuvenescido e junto do Superman. A Lara não conseguiu capturar o seu irmãozinho,
Então o Quar e os outros se recuperam e planejam atacar a Ilha das Amazonas atrás do bebê e partem para lá com todo o seu exército de alienígenas. A Lara vai primeiro e chega até o seu irmãozinho, mas é surpreendida pela Mulher Maravilha, que já estava preparada para a invasão dos Kandorianos, inclusive acionando o Batman, o que faz com que o Superman parta imediatamente para Themyscira, na intenção de ajudar as Amazonas contra os fanáticos do Quar, o que dá início a uma grande guerra. Muitas batalhas e mortes dos dois lados, até que os Kandorianos se retiram e decidem fazer o ataque final ao planeta. Durante todo esse combate, a gente vê a Lara não tomar frente aos Kandorianos, sendo que fica o sentimento de que a intenção de capturar o seu irmãozinho era na verdade para protegê-lo do Quar. A gente vê como ela fica abalada nessa relação entre kryptonianos, amazonas e humanos. Ela não sabe muito bem de que lado ela deveria ficar, meio que perdida sem saber ou definir realmente o que ela é, filha de uma amazona e de um kryptoniano, nascida e criada na Terra. As esposas do Quar percebem essa traição da Lara e vão atacá-la, quando de repente o Hal Jordan aparece agora como Lanterna Verde, pronto para se vingar pelo que aquelas mulheres fizeram com ele, e desse jeito derrota as três de uma vez. Os Kandorianos voltam até o deserto onde tudo isso começou, mas o Batman também vai ali para combater o Quar e seus fiéis. E com um plano, ele aciona um sonar que atrai vários morcegos para cima dos kryptonianos, confundindo eles. E tentando atacar os morcegos, um acaba atacando o outro, deixando vários deles fora de combate. Desse jeito, os próprios Kandorianos se cansam do Quar. Depois de tanto sofrimento e de tanto tempo trancados numa garrafa, eles continuam sendo atacados. Eles não querem mais seguir um lunático que prometeu liberdade a eles. E eles preferem deixar esse planeta para os humanos mesmo. Com isso, vários Kandorianos se voltam contra o Quar e tentam deixar a Terra. Mas ao tentar sair do planeta, o Quar se revolta com isso e mata todos os traidores, ficando só com um pequeno grupo de adoradores agora. O Batman vai tentar ir para o último combate, mas o Superman aparece para impedi-lo. Agora que voltou à vida, ele não pode morrer. E mesmo o Bruce dizendo mais uma vez que ele não deveria ter feito isso, o Superman diz que não se arrepende e que muita gente concorda com ele, que o mundo precisa de um Batman. O Superman parte para enfrentar o agora pequeno grupo de fiéis e mostra que todos esses anos ele tem se segurado, mas agora não é mais necessário e libera toda a sua força e poder contra os Kandorianos. Mas para vencer essa batalha, todos os alienígenas ali tinham tomado as pílulas que transformavam eles em bombas atômicas. E todos começam a entrar em combustão. E se todos explodissem ali, seria o fim do planeta. Mas nesse mesmo instante, de repente, o átomo consegue reverter sua tecnologia e volta do tamanho subatômico, trocando de lugar com os Kandorianos, tornando eles minúsculos de novo. Desse jeito, a explosão não passou de pequenas bolhas estourando no chão. O Quar é o único sobrevivente e assim que ele inicia sua própria explosão, a Lara voa e leva ele até o Sol. Desse jeito, impedindo que sua explosão cause algum tipo de dano e matando de uma vez por todas o líder dos Kandorianos fanáticos. Com isso, o mundo volta a ter paz. 2 meses se passam e o Superman desapareceu. Mas agora foi a vez do Batman entender que o mundo realmente precisa do Homem de Aço. Mas ele sabe que aonde quer que o Superman estiver, o Batman vai encontrá-lo. Porque o Superman é um deles, é um dos humanos e um dos seus amigos, o último filho de Krypton. Nesse momento, a Carrie aparece pronta para patrulhar a cidade junto do Batman, mas dessa vez com roupas novas, com novas cores, mais parecidas com as do Homem-Morcego, e se auto-intitulando a Batwoman, atuando agora lado a lado em Gotham com o Batman como sua aprendiz e futura substituta. No final, a gente vê o Superman conversando com a sua filha Lara, dizendo como ele tem admiração e até inveja da humanidade, dos seus sentimentos e da interação de um com o outro, as inspirações e emoções.
Ele errou em querer se isolar, se congelando na Fortaleza da Solidão. Ele pode dizer que só estava sendo humano, principalmente pelo fato de errar. E que apesar dos erros e medos, a alegria de crescer como um humano foi a melhor coisa que ele experimentou na vida. E as pessoas continuam passando isso adiante. Isso acaba inspirando a Lara a querer entender mais os humanos e tudo isso que o seu pai tem para ensinar. Desse jeito, ela coloca um óculos e roupas normais, como o mesmo disfarce que o Clark usa, para desse jeito seguir os passos do pai que com prazer vai apresentar a vida de como ser um humano. E é desse jeito que termina a história. O nome Cavaleiro das Trevas é algo que traz um peso muito grande, a responsabilidade é muito grande, então muita gente espera que tudo que venha desse universo seja magnífico e gigantesco, como foi a HQ original de 1986. Cavaleiro das Trevas 3 é uma boa HQ, tem um bom roteiro, com um tema muito diferente do comum abordado atualmente. Aborda vários temas polêmicos e faz várias críticas, como foram feitas nos volumes anteriores também, principalmente vindas da mídia, mostrando temas atuais, como é a candidatura do Donald Trump, por exemplo, o atual presidente dos Estados Unidos. E principalmente pega bastante pesado na crítica ao terrorismo, à intolerância religiosa, fazendo uma analogia com a atualidade mesmo, com os grupos islâmicos radicais como o ISIS, mostrando algo parecido, mas na temática dos quadrinhos. A HQ tem todos os elementos que a obra original tem, mas todos numa escala muito menor. A narrativa é meio travada às vezes e quebra em vários momentos durante a história, mas o maior problema para mim foi a queda na qualidade com o passar das edições. Cavaleiro das Trevas 3 começou muito intenso, começou chamando bastante atenção. Foi algo muito bom e no meio da história até chegando a ser surpreendente. Mas parece que saiu do caminho no finalzinho e trouxe um desfecho bem fraco e até de certo modo preguiçoso. Trazendo vários elementos de Deus Ex Machina, o famoso recurso de trazer uma solução do nada para algum tipo de problema. A arte do Andy Kubert é muito boa. Principalmente pela homenagem e pelo recurso que ele utilizou em emular a arte original do Frank Miller, mas com uma qualidade muito maior. O que faz com que esse volume realmente pareça fazer parte do mesmo universo dos dois anteriores. O Frank Miller já anunciou que tem vontade de voltar a esse universo de novo e criar um volume 4, mas nada ainda foi confirmado e não existe nada em andamento até o momento. A Panini lançou no Brasil toda a saga em 9 edições, acompanhando uma mini edição que complementa a história de cada capítulo, inclusive desenhada pelo próprio Frank Miller. E com certeza em algum momento essa história vai ser lançada num encadernado de luxo. Cavaleiro das Trevas 3, A Raça Superior, não é uma HQ ruim. É muito interessante e vale a leitura, mas cuidado com o peso que o nome da HQ original traz, porque esse volume 3 não chega perto da grandiosidade que esse universo já foi um dia. E também não se engane com o começo espetacular, porque as duas últimas edições acabam com soluções rasas e com recursos não tão grandiosos assim. Esse volume 3 é um jeito de tentar limpar a mancha que o volume 2 causou no nome Cavaleiro das Trevas e Frank Miller. Não é do nível do primeiro, mas é legal, entretém, mas não é nada demais. Sem nenhum grande momento, sem algo que vai ficar marcado, mas pelo menos não vai ser uma marca negativa como foi o volume 2. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou do vídeo. Se você quiser mandar alguma coisa pra cá, o número da caixa postal vai estar aqui na descrição. E lembrando que agora você pode ser um padrinho ou uma madrinha do Nerd All Stars. Para saber melhor, dá uma olhada no primeiro link da descrição. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.